Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa quarta audiência pública para a revisão do nosso plano diretor. Quero agradecer desde já a presença de todos nesse importante processo para definir os próximos 10 anos aqui do município de Ouro Verde do Oeste. Um plano que vai delimitar aqui o nosso município e é muito importante a participação de todo mundo, por isso agradeço a presença do prefeito Aldacir Domingos Pavan, dos vereadores dessa Casa de Leis, de toda a comunidade aqui presente. Estamos reunidos hoje pelo edital que foi publicado no dia 28 de novembro. Edital de chamamento para audiência pública, o prefeito do município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o inciso 1º, parágrafo 4º, do artigo 40 da Lei 10.257 de 2001, Lei do Estatuto da Cidade, visando assegurar a participação popular no processo de revisão do plano diretor do município de Ouro Verde do Oeste, Lei Municipal 483 de 2008, convoca os senhores representantes das associações, entidades representativas e a comunidade em geral para participar da audiência pública a ser realizada, local Câmara Municipal, data 8 de dezembro de 2020, terça-feira, hora 19 horas, assunto, quarta audiência pública para a revisão do Plano Diretor Municipal. A referida audiência será aberta à participação de qualquer munícipe, visando a divulgação e o debate dos temas propostos, sendo que a metodologia da condução dos trabalhos será repassada logo após a abertura da audiência. Gabinete do Prefeito do município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2020, Aldacir Domingos Pavan, Prefeito. Então, neste momento, eu quero convidar o Osmani, da empresa Líder, que é a empresa responsável pela revisão do plano diretor. É ele que fará a apresentação hoje aqui para a gente. Bem-vindo, Osmani. Muito obrigado pela sua presença. Ele fará a apresentação e, durante a apresentação, pode ser logo após, né? A apresentação é dividida em partes, então, após cada parte, se houver algum questionamento, aí a gente abre para as perguntas. Tá? Também agradeço a presença do presidente da Câmara, Eduardo, muito obrigado pela presença de toda a comunidade, também servidores da Prefeitura e da Câmara Municipal. Boa noite. Bom, como o Jefferson falou, meu nome é Osmani. Para quem esteve aqui acho que foi a última audiência que a gente teve presencial, né? Lá no início do ano, foi da segunda audiência pública, em janeiro. Depois as outras foram via internet, né? Então, hoje nós temos a quarta audiência pública, seria a última fase da revisão do plano diretor, né? E seria uma exposição resumida de dois temas, que são as leis que compõem o plano diretor e também o plano de ação e investimentos, né? Então, a última parte dessa revisão. Lembrando que depois dessa fase, né, a gente pode ainda ter alguns ajustes que podem surgir a partir de hoje, e finalizando isso, aí sim o plano vai ser encaminhado aqui para a Câmara para a aprovação, né? Também mediante audiência, e então esse aqui é o processo, né, e as próximas etapas. Então, relembrando aqui, né, então seria essa apresentação dessas duas partes, e depois, no final de cada parte, a gente abre para participação, quem quiser fazer alguma observação, tá? Antes de falar disso, só para relembrar também, para quem por acaso não tenha estado nas outras audiências, então, o processo de revisão do plano diretor, ele se iniciou com a parte de mobilização, como que seriam feitos os trabalhos, qual a metodologia, a formação das equipes, né? Então, tem a equipe dos técnicos do município, trabalhando juntamente com a nossa empresa. E aí foi feita a primeira audiência, onde foi ouvida a população, inicialmente. Na segunda fase foi feito uma fase que se chama análise temática integrada, onde foi feito um diagnóstico da situação atual, né, o que eram as necessidades de revisão do plano diretor,
né? Que lembrando que a vigência do plano diretor é de 10 anos, então por isso completou-se os 10 anos do primeiro plano diretor, né, do anterior, e aí a necessidade de fazer essa revisão. Então, nessa segunda fase foi feito todo o levantamento de todos os setores, de quais eram as demandas, quais as necessidades de atualização, quais as deficiências, e foi apresentado isso na segunda audiência. Com base nisso, foi feito na terceira fase, que se chama Diretrizes e Propostas, justamente o que foi identificado na segunda fase, né, que seria esse diagnóstico da situação atual, quais as ações que eram necessárias para se atualizar e revisar o plano diretor. E aí isso foi colocado na terceira audiência pública. E aí, na última audiência, essa quarta audiência, a gente traz essas diretrizes em forma das ações, que é o plano de ação e investimentos, que depois a gente vai falar na segunda parte da audiência, e a legislação que compõe o plano diretor, que é essa primeira parte. Então, o plano diretor ele é composto por um conjunto de leis, não é? Primeiramente, a própria lei do plano diretor, né, que institui ele, traz todas as diretrizes para os próximos 10 anos, os instrumentos do Estatuto da Cidade, o macrozoneamento do município. Então, essa é a principal, né? E, além dela, a gente tem mais outras 6 leis que complementam esse conjunto, que é Código de Obras, Código de Posturas, a Lei do Parcelamento do Solo, do Sistema Viário, do Perímetro Urbano e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que trata do zoneamento. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do que é cada uma dessas leis, né, para vocês entenderem. E, principalmente, acho que a que mais que desperta interesse é a parte do uso e ocupação do solo, né, que trata de zoneamento. Então, a gente vai mostrar um pouco de como ficou essa proposta depois dessa revisão, e depois a gente abre um pouco para quem quiser fazer alguma colocação. Tá? Então, primeiramente, falando do que é o Código de Obras, né? É uma lei bem técnica, ela trata de diversos pontos técnicos, principalmente para quem está envolvido nessa parte da construção, da aprovação de projetos, da área de construção. Né? Então, ela traz todos os instrumentos de controle, de fiscalização e das sanções para a construção civil, seja privada ou pública. E também apresenta as informações técnicas para aprovação dos projetos, seja construção, seja reforma, ampliação, demolição, entre outros. Então, assim, é uma série de assuntos bem extensa, né, dos parâmetros adotados para as normas de construção civil. Né? No caso da lei do Código de Posturas, ela também é uma lei que trata de diversos assuntos, mas principalmente na regulação do uso do espaço urbano. Então, assim, os direitos e os deveres de cada cidadão perante a cidade, define as posturas para a instalação do mobiliário urbano, o exercício das atividades profissionais, realização dos eventos, parte de arborização, a instalação de faixas, cartazes, publicidade nos locais públicos. Então, também é uma lei bastante ampla. Né? Aí, entrando mais na parte de parcelamento do solo, então, assim, a lei municipal do parcelamento do solo, ela, na verdade, vem trazer as diretrizes que já se existe na lei federal, que é a 6766. Então, isso traz se adequando às particularidades do município. Né? O que seria parcelamento do solo? Como que vai ser o controle, né, desse parcelamento do solo para fins urbanos, ou seja, os novos loteamentos, quais as diretrizes, quais as obrigações, né, de parcelamentos, dos desmembramentos, remembramentos, para os condomínios, também o percentual das áreas destinadas ao uso público, né, quando se tem aí parcelamentos nos condomínios, e também a prioridade de ocupação de vazios urbanos. Então, quando a gente identifica lá a parte urbana, diferenciando da parte rural, para que se dê o uso adequado nessas áreas que são urbanas, mas que ainda não estão ocupadas. Então, é tudo tratado dentro dessa lei do parcelamento do solo.
E aí, falando na parte urbana, então, lei do perímetro urbano, né? É uma lei que ela determina o que seria a parte urbana do município, né? Seja ele da sede ou de distritos e localidades. Isso tudo por meio do mapeamento, com imagens de satélite, onde você vai ter as coordenadas, as distâncias de cada ponto. Ali está um pouco ruim de enxergar, né? Mas a gente tem sobre a imagem, né, de satélite a delimitação do perímetro urbano, que seria aqui numa... Deixa eu ver aqui. Não sei se dá para enxergar bem aí, mas depois nos outros mapas a gente vai conseguir ver a delimitação aqui nessas linhas pontilhadas, tanto da parte da sede do município quanto do distrito, né? Lei do sistema viário, essa é uma lei que acompanha bastante a lei do parcelamento do solo. Por quê? Na lei do parcelamento a gente dá as regras para os novos loteamentos, né? A lei do sistema viário, ela traz justamente a questão das vias, né? Classificação. Então, assim, quais são os tipos de via, tanto as existentes quanto as projetadas para os novos loteamentos, quais as diretrizes, as regras, as dimensões mínimas para a execução dessas novas vias, também as diretrizes, regras e dimensionamento para os passeios, né? A questão das calçadas. Isso tanto nas vias urbanas quanto das vias rurais. Então a gente tem uma classificação, né, das vias, por exemplo, rodovias que passam dentro do município. Então a gente tem aí as rodovias estaduais, né, a PR-317 e a 585, que fazem essa estruturação do sistema viário aqui dentro cortando o município, né? Aí nós temos as vias, via arterial, né, que ela vai ter um destaque em termos de tratamento de paisagístico, né, urbano, de mobiliário urbano, iluminação, seriam as vias principais, né? Concentra as edificações de maior importância, normalmente a parte de comércio e serviços. Também tem essa função de possibilitar o acesso, né, aos bairros, a fazer a ligação entre os extremos da cidade. Então ela tem um tráfego maior e contínuo, né, devido ao seu uso predominantemente comercial e de serviços, e também caracterizada aí pelas principais avenidas. Aí nós temos o outro tipo de via urbana, que é a coletora, que ela faz essa ligação, né? Ela coleta o tráfego e distribui para o tráfego local, fazendo também essa ligação dos bairros, coletando e distribuindo o tráfego local, formado por um sistema de vias que interliga toda a malha urbana. E aí sim, nós temos a via local, né, que seria que é ligada aí pelas vias coletoras, as arteriais, são aquelas de baixa velocidade que fazem essa distribuição do tráfego de bairro, que é local. Temos também, dentro do sistema viário, a questão da ciclovia, né? Então, exclusivamente para o tráfego de bicicletas, interligando essa malha viária urbana. No caso aqui nós temos a largura mínima de uma ciclovia, que é 1,5 metro, né? Que seria para unidirecional, e 3 metros para bidirecional. Então, a lei do sistema viário, ela traz essas classificações das vias, também como é que é o perfil de cada uma delas, né? Como que é distribuída essa largura dentro delas. Então a gente tem aí a visão da via arterial, né? Já para os novos loteamentos, a gente pensando assim, né? Então seria com canteiro central, deixa eu ver se eu enxergo aqui também. A via de 25 metros, se não me engano, né? Lembrando que esse dimensionamento é sempre o alinhamento de um lote até o outro. Então a gente tem a inclusão também da dimensão das calçadas dentro disso, tá? A via coletora, né, que seria também a via intermediária entre a arterial e a local.
e aí a local, né, que seria aquela mais para área residencial. Além disso, a gente tem o mapeamento, né, das vias existentes e essa classificação. Então, no mapa ali, a gente pode ver as arteriais, que são aquelas vermelhas, as coletoras, que são as laranjas, e as locais, que são as amarelas. Tá? Ainda a gente tem a visualização ali, onde está passando a rodovia, que seria o roxo, né? Bom, essa é aquela lei, a lei do plano diretor, que eu falei que era aquela principal que institui o plano diretor, né? Então, ela, falando dela nessa ordem aqui, porque a partir dela a gente vai falar da lei de uso e ocupação do solo, que é o zoneamento, tá? Então, assim, a lei do plano diretor, além dessas características, né, então ela faz a definição das macrozonas do município, tanto da parte rural quanto urbana, e a partir disso a gente vai ter a definição das zonas urbanas. Então ela também traz os objetivos, as diretrizes, as estratégias para a parte do macrozoneamento e do zoneamento urbano. Define e aplica os instrumentos do Estatuto da Cidade, que também é uma replicação da lei federal, né, que é o Estatuto da Cidade, e os instrumentos que o município pode vir a lançar mão para induzir esse desenvolvimento urbano. Então, estão instituídos dentro dessa lei do plano diretor. E também traz as estratégias para o desenvolvimento econômico, a qualificação ambiental, a estruturação e ordenamento, qualificação territorial e a gestão e planejamento participativo. Tá? Então, na fase anterior, que eram as diretrizes e propostas, a gente teve lá para 5 eixos de desenvolvimento, as diretrizes, né, que são para os 10 anos. Essas diretrizes elas estão dentro agora dessa lei do plano diretor. Então, são as diretrizes que não se alteram. E com base nelas, é formado depois o plano de ação e investimentos. Então, a gente vai falar um pouquinho dele depois, tá? Bom, um exemplo aqui do que é tratado com relação aos instrumentos de indução de desenvolvimento urbano, podem ser jurídicos ou urbanísticos. Então a gente tem a definição deles dentro dessa lei, que é parcelamento, edificação e utilização compulsórios, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação mediante pagamento em títulos de dívida pública. Então são 3 instrumentos que trabalham em conjunto, né, justamente para aquela questão de vazios urbanos, né, que o município pode começar a regulamentar esses instrumentos para serem aplicados para se induzir a ocupação desses vazios. Além disso, a gente tem o consórcio imobiliário, o estudo de impacto de vizinhança, e são os principais. Tá? E aí a gente tem a definição das macrozonas. Né? Primeiramente, o macrozoneamento municipal, né, que é a do município todo. Então, essa divisão nas macrozonas ali, que a gente tem toda a parte de área de proteção permanente, né, que, ao longo dos rios, que seria uma macrozona específica, que aí, nessa escala, fica um pouco difícil de ver, mas é em volta, né, dos rios ali, aquela parte verde. Aí a gente tem, em amarelo, a gente vai ver detalhado a definição de cada uma delas, mas é a de amortecimento, que é em volta dos perímetros urbanos. A própria área urbana, né, que é dentro dos perímetros urbanos. De proteção de manancial, que é aqui a parte roxa. E macrozonas de lazer, que seria aqui essa azul. Bom, falando primeiro dessa de proteção de manancial, que está aqui em cima, né, a roxa. Corresponde à porção do território municipal inserida em área de proteção de manancial, representada pela bacia do Córrego Alegre. Então, aí nós temos a macrozona de lazer e desenvolvimento turístico, né, todas essas faixas azuis aqui, que são as áreas com potencial para o desenvolvimento turístico, né, tais como canoboia, rapel, canoagem, cachoeiras, atividades voltadas ao uso de lazer.
Macrozona urbana consolidada, então é a parte da sede e distrito. Então, perímetro urbano, levando em consideração a diversidade dos usos, né? Moradia, trabalho, comércio, serviço, lazer, circulação, e as características adequadas à infraestrutura que já está instalada, né? Ou que seja facilmente instalada, e que integrem projetos ou programas de modo a se autorizar a intensificação controlada, né, de uso do solo com infraestrutura. Então essa macrozona, ela também é instituída aqui para o distrito São Sebastião, que seriam as duas partes urbanas, né? Macrozona rural, então nós teríamos aqui toda a porção do território municipal que contém as características naturais, áreas destinadas à produção, né, de alimentos em todos os níveis, devendo ter suas dinâmicas e identidade cultural preservadas, especialmente quanto à atividade agropecuária e ao apoio do sistema de produção. Então, para o maior controle dos empreendimentos a serem implantados nessas áreas, há os índices urbanísticos que os empreendedores deverão seguir, a fim de garantir aos órgãos municipais um maior controle que está sendo implantado nessas áreas. Então a gente tem, aqui, a cor está um pouco diferente, né? Tá um pouco igual, mas é toda essa parte aqui e aqui, né? Macrozona rural 1. E o restante aqui, essa mais azul aqui, é a 2, que são áreas destinadas prioritariamente a atividades agro-silvopastoris, isentas de ocupação com características urbanas, apenas aquelas aglomerações rurais, né? E que tem também um relevo mais suave, levemente ondulado, possibilita a consolidação de núcleo de urbanização específica, que é referente ali à Vila Rural Noroeste. Essa macrozona de amortecimento é uma faixa que está em volta aqui dos perímetros urbanos, né? São áreas que circundam o perímetro urbano, sendo assim externo a essa área urbana. Então, ela tem como objetivo justamente controlar, né, as atividades rurais ali que podem ser mais agressivas em relação à ocupação urbana. E aí, por fim, a macrozona de APP, né, preservação permanente, são todas as faixas de preservação ao longo dos rios, córregos, nascentes, definidas aí por lei federal. Tá? Então esse é o macrozoneamento da parte municipal. E aí dentro da área urbana, a gente também começa a ter essa divisão, primeiramente em macrozonas, né? Então a gente tem a parte consolidada, que é essa amarela aqui, macrozona urbana consolidada. Dentro dela, macrozona urbana comercial, que é aqui o vermelho. Macrozona urbana industrial, que são as partes em azul. De lazer, que é o verde. E expansão urbana, o restante aqui, que seria a parte roxa, né? Então, falando a definição aí de cada uma, da consolidada são as áreas urbanas, onde encontra-se grande parte da malha urbana ocupada, na sua maioria por área residencial, e também compreende a área na região central, que é consolidada de alta densidade, né? Dentro dela ainda a gente tem essa macrozona urbana comercial, que são as áreas urbanas ao longo da Avenida Belo Horizonte e as suas intermediações, que se concentra o comércio e prestação de serviços. Tá? Então a gente tem as duas áreas aqui. Da macrozona industrial, então são as áreas urbanas onde se desenvolvem em uma grande área as atividades voltadas ao uso industrial de médio e grande porte. Macrozonas de lazer são as áreas urbanas onde existem maciços de vegetação e fundos de vale, visando a conservação do meio ambiente, e áreas urbanas com equipamentos instalados como praças e parques urbanos. E a de expansão urbana, né, que é todo o restante aí, parte roxa, são as áreas delimitadas no entorno do perímetro urbano, as quais foram previstas para atender as novas áreas possivelmente urbanizadas.
Tais áreas deverão ser utilizadas após a ocupação dos vazios urbanos nas áreas consolidadas ou em casos especiais que deverão ser analisados pela Secretaria de Obras, de Urbanismo e o Conselho da Cidade. Tá? Então, são essas áreas aqui. Com base nesse macrozoneamento, então a gente entra no uso e ocupação do solo, né? Que seria uma lei que descreve as zonas urbanas, quais são as diretrizes para cada uma dessas zonas, e define e estipula os índices urbanísticos, né, para controle, restrição ou permissão de cada zona urbana. Também traz a classificação do uso do solo, né, quais os usos que é permitidos ou proibidos. Então, primeiramente, para a gente entender um pouco aí essa questão dos índices urbanísticos que vai ter para cada zona, né, esses são os parâmetros de ocupação do solo. Então, a gente tem área mínima de lote, né, isso pensando nos novos loteamentos, taxa de ocupação do lote, que seria quantos por cento daquele lote que eu vou poder ocupar com a minha edificação. Taxa de permeabilidade mínima, então quantos por cento do lote que eu tenho que deixar permeável para as águas da chuva, né? Coeficiente de aproveitamento, esse é um número interessante porque assim, é um número que a gente vai multiplicar pela área do lote. E aí eu vou ter a área total que eu posso construir, né? Então, vamos dar um exemplo aí. Se o lote tem 300 metros quadrados e o coeficiente é 1, então eu vou poder construir 300 metros. Se o coeficiente for 2, eu vou poder construir 600 metros. Então, isso vai trabalhar sempre junto com os outros parâmetros, né? Quantos por cento que eu posso ocupar do lote, né, que é a taxa de ocupação, quantos pavimentos que eu posso ter, que é o próximo parâmetro, né, o número de pavimentos e altura máxima. Também os recuos, né, recuo frontal, os afastamentos aí laterais e de fundo. Então são todos esses parâmetros que a gente vai ter diferenciados para cada zona. Isso vai me direcionar como é que eu vou ocupar o lote, né? Além da ocupação do lote, a gente tem também o quê? O uso do lote, né? Qual atividade que eu posso utilizar no lote? Então aí a gente vai ter a classificação disso para cada zona também, né? Dividido em 4 categorias, que é o uso habitacional, o uso social e comunitário, o uso de comércio e serviços e o uso industrial. Então, dentro de cada categoria dessa, eu tenho algumas classificações, né? Por exemplo, no habitacional, eu vou ter ali 6, né? De H1 até H6, que é desde o unifamiliar até os interesses social, insere, né? A parte de condomínios, transitória, por exemplo, hotel, pensão. Social e comunitário são dos equipamentos públicos, né? Então, vai do porte, desde aquele local até um de grande impacto, né? De porte maior. Comércio e serviços, mesma coisa. Ele vai variando desde aquele comércio e serviços de bairro até os pesados, né? De centralidade, depois o de abrangência regional, específico e industrial também, né? Desde a indústria caseira até a mais pesada ali, que seria perigosa. Então, a gente tem essas 4 categorias aí para cada zona. Então, juntando essa questão dos usos com lá aqueles números que são os índices de ocupação, a gente tem a aplicação disso sobre o mapa, né? Então, aquela divisão de macrozonas agora virou mais detalhadamente o zoneamento, onde a gente tem 2 tipos de zona residencial, né? Residencial 1 e 2, que a gente vai mostrar depois separado, mas a 1 é amarelo e a 2 é essa mais rosinha aqui. A gente tem o comércio e serviços 1, que é o vermelho, tem o 2 também, que é esse cinza aqui, depois a gente vai ver ali detalhado, mais perto. Zonas de interesse social.
passar aqui, né? Vamos começar aqui pela residencial 1, que é aqui na sede essa parte em amarelo, e lá no distrito é basicamente quase tudo aqui, né? Então, pelo mapa, a gente tem a localização da onde que fica essa zona residencial 1, né? E depois, pelas tabelas, a gente tem, primeiramente, os usos. Então, a gente tem 3 classificações, né? O que é permitido naquela zona, o que é proibido, e tem no meio aqui o permissível, que seria assim, são usos que vão depender de uma análise, caso a caso, especificamente, para que seja liberado naquela zona. Então, a gente tem aí, dentro da zona residencial 1, claro, os usos mais voltados para o residencial, unifamiliar e tal, não descartando os comércios e serviços de bairro, né? Então, assim, o que vocês vão ver é que todas as zonas têm a possibilidade da maioria dos usos, né? Só que as residenciais são mais voltadas para o uso residencial, né? Já as comerciais mais para o comércio e serviço, mas vai poder ter o uso residencial também. Então, essa é a ideia aqui da zona residencial 1, onde a gente vai ter os parâmetros dela daí, né? Tamanho mínimo de lote, 300 metros, com testada de 12. Aí a taxa de ocupação, quantos por cento do lote que eu posso ocupar com a minha construção lá? 75% do lote, né? E taxa de permeabilidade mínima de 25%. O coeficiente de aproveitamento é 1, então seria assim, a mesma área do lote é o tanto de área que eu posso construir. Número máximo de pavimentos para essa zona residencial 1, 4 pavimentos. E os afastamentos, né, o frontal é 3 metros, lateral e fundos 1,5. Então esses são os parâmetros para a zona residencial 1. E aí a gente vai para 2, que aí é essa externa aqui. A 1 foi amarela, né? Então depois a gente tem a 2 aqui em volta. Os parâmetros são praticamente parecidos, né, com a zona residencial 1. A gente tem mais os usos permissíveis aqui, que entram alguns. Os parâmetros também aqui, lote mínimo mesma coisa, 300 metros, com testada 12, taxa de ocupação também 75%, de permeabilidade 25%, coeficiente mesma coisa, 1. Número de pavimentos, 3, né? Lá na outra era 4. Então, e os afastamentos iguais também, né? Frontal 3, 1,5. Então, as duas zonas residenciais. Aí a gente entra nas zonas de comércio e serviços, primeiramente a 1, que é a vermelha, né? Então a gente tem a parte central aqui, e lá no distrito essa parte aqui. Então aqui a gente vai ter, claro, os usos já mais voltados para aquelas atividades de comércio e serviços, né? Permitidos 1 e 2, aí permissível já entre 3, né? Priorizando os usos de comércio e serviços. E aí a gente tem lote mínimo 300, com testada 15, taxa de ocupação também 75%, de permeabilidade também 25%, e aí nós temos o coeficiente já 2, que é o dobro, né? Ou seja, ele me permite um potencial construtivo já o dobro do que eu tenho de área de lote. E 4 pavimentos, recuos, mesma coisa, né? Frontal 3, 1,5. Já na zona comercial 2, comércio e serviços 2, que é aqui, né? Então, nós temos aí bem mais voltada para comércio e serviços. Você vê que não, o uso habitacional ele acaba sendo somente permissível, né? Não tem mais aqui no permitido. E aí um lote maior, lote mínimo de 450, com testada 15, a taxa de ocupação 70%, taxa de permeabilidade maior também 30%, coeficiente de aproveitamento 1.
Número de pavimentos, 2. E recuo frontal maior, que é 5 metros, né? Fundos 2,5, lateral 2 metros. Então, zona institucional, né? Então são todas aquelas áreas onde a gente tem os usos institucionais, né? A gente pode ver que são vários pontinhos aqui, esse azul claro, onde a predominância é justamente aquele uso social e comunitário, né? Lote mínimo 300, testada 12, taxa de ocupação 75%, taxa de permeabilidade 25%, coeficiente 1 também, número de pavimentos 3 e o recuo frontal um pouquinho maior 4. Zonas industriais, né, a gente tem esses 2 pontos aqui, que é a parte verde aqui. Então aqui a gente já tem a predominância do uso industrial, né? Lote mínimo de 1.000 metros, com testada 20, taxa de ocupação 70%, 30% de permeabilidade, coeficiente 1, número de pavimentos 2, afastamento, né, o recuo frontal 8 metros, fundos 2,5, lateral 2. Aí nós temos a zona especial de interesse social, né, que são essas aqui de rosa. Então aqui, claro, o uso predominantemente residencial, né, de interesse social, com lote mínimo de 200 metros, com testada 10, taxa de ocupação 75%, permeabilidade 25%, coeficiente 2, número de pavimentos 2 e afastamentos frontal 3, 1,5, 1,5. Zona de controle de urbanização, que é essa parte aqui, ó. Então aqui já mais restritivo a questão dos usos, né? Onde o lote também é 300, com testada 12, taxa de ocupação 75%, 25 de permeabilidade, coeficiente 1, 2 pavimentos, os recuos também igual às zonas residenciais. E aí nós temos ali a zona de expansão urbana, que é toda a parte roxa aí, né? Então aqui nós temos os lotes mínimos de 250 metros, com testada 10, taxa de ocupação 75%, permeabilidade também 25%. Aqui uma variação do coeficiente de aproveitamento, básico e máximo, né? Básico é o que a gente tem visto em todas as zonas aí. Aí essa possibilidade do máximo com a utilização de um daqueles instrumentos do Estatuto da Cidade, a possibilidade de se aumentar esse potencial construtivo, ou seja, dobrar ele, né? E é um instrumento que chama-se outorga onerosa do direito de construir, que é basicamente você comprar mais potencial construtivo para essa área, né? Dependendo da análise. Então a gente tem aí número de pavimentos 2 e os afastamentos também iguais aí às zonas residenciais, né? Zona de urbanização específica, então nós temos aqui, né, essa área aqui. Bom, falando um pouco de urbanização específica, porque assim, é uma área que não é um perímetro urbano, né, porém ela não tem as características rurais também. Então ela é uma zona urbanizada, então com isso ela tem os parâmetros ali, com características residenciais, né, mas aí lote mínimo de 400 metros, com testada 14, taxa de ocupação 70%, permeabilidade 30%, coeficiente 1, número de pavimentos 1, recuo frontal 5 metros e os demais 1,5, 1,5. Bom, então assim, a gente fez assim, de maneira resumida, né, quais são os parâmetros de todas as zonas urbanas
né? Essa aqui seria a primeira parte, assim, né, da parte de legislação do plano diretor. Depois disso, eu vou falar um pouco do plano de ação e investimentos. Então, antes da gente entrar, gostaria de abrir, assim, quem gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, tem alguma dúvida sobre essa parte que a gente falou até o momento. Então, pode, quem quiser pode... Eu acho que a gente poderia voltar para ver os parâmetros ali, principalmente das primeiras zonas ali que foram passadas. Está lá no residencial. Assim, já adiantando, assim, uma questão que fica... tem várias zonas, né? E em várias, assim, em mais de uma delas terão lotes de esquina. Então, assim, seria muito interessante ter um detalhamento bem claro, seja por escrito e em desenho, o recuo frontal, se é só por onde é o acesso do veículo, se então onde tem acesso do veículo é frontal e outra rua desse lote de esquina seria lateral, porque o plano diretor atual não deixa bem claro isso. Outra questão, eu achei assim algumas zonas ali, pois o residencial ali poderia deixar 4 metros também, 4 pavimentos também, o residencial 2. Porque a gente não pode considerar um terreno só, porque tem gente que às vezes tem dois, vai unificar o terreno para construir algo maior, né? Deixa eu só respondendo a questão do lote de esquina, né? Geralmente a gente define assim, por exemplo, o lote de esquina, se você for considerar ele com as duas frentes, né? As duas frentes, então o recuo frontal igual para as duas frentes, e ele, para os novos loteamentos, né, ele já teria uma área maior, né? Então ele teria aí de 25% a 30% maior do que o lote meio de quadra, justamente porque ele já perde nos recuos, considerando as duas frentes, né? Aí é uma opção de alguns municípios. O que é bom de considerar duas frentes? Porque você tem o alinhamento dos recuos dos dois lados, né? Por exemplo, se você considerar uma frente e a outra é lateral, você vai ter um recuo menor e vai formar aquele dente com relação à construção do lote do lado que teve que fazer o recuo frontal, né? Então, essa é a desvantagem de se considerar uma frente só no lote de esquina. Então, isso é uma coisa interessante de ser definida, né? Que a gente até já traz aqui para a audiência por isso. A gente tem hoje no município lotes que, se você considerar isso, vai inviabilizar muito. Sim. Porque os lotes não são grandes, né? Então, essa é uma situação ideal para um novo loteamento, né? Agora, para o existente, uma que assim, o que já está consolidado, não tem como a gente alterar isso, né? Mas ter que pensar nisso, né? Nos lotes futuros para novos loteamentos. Mas já existe o loteamento, só que o lote é pequeno. Então aí tem que ter uma outra solução, né? Teria que ter isso bem claro, escrito ali, porque o loteamento já está consolidado, mas os alvarás de construção serão novos. Sim, né? sim. E se considerar um parâmetro novo, quem comprou esse lote de esquina, né, vai sair prejudicado. E assim,
no caso da apresentação aqui, ela ainda é uma coisa bem resumida, né? Mas o texto da lei, assim, ele tem uma série de pormenores que, assim, é interessante, até vai ficar à disposição, né, de quem quiser fazer a leitura, porque tem uma série de casos e exceções que a gente tem que considerar, né? E a outra coisa que você tinha falado era Da altura de pavimento. a altura de pavimentos do residencial 2, né? Não só do 2. Até eu vi ali que na área industrial tem limite a 2 pavimentos. Não tem muita Certo. lógica, né? Se a pessoa quer deixar, você limita o projeto da pessoa. Se ela está atendendo o coeficiente e ele quer fazer assim, algo bem menor, só que alto, na área industrial, Certo. às vezes, entende? Não tem por que limitar tanto, né? Então, é interessante isso, né? Então, o objetivo mesmo aqui da audiência é justamente esse. É ouvir essas opiniões, essas sugestões, né? Inclusive até está sendo gravado e o Jefferson também está anotando isso aí, a gente considerar, né? E tem mais uma questão que eu gostaria que mais gente aqui falasse, que é da área mínima de lote e também é a área mínima do lote e a parte que é para condomínios, né? Aqui é muito comum fazer assim, 2 unidades no mesmo terreno e depois registrar condomínio, né? Então, até por isso, essa questão do lote de esquina é bem importante, né? Que daí, obrigatoriamente, ficar 4 e 4, você obriga a pessoa a fazer apenas uma residência, né? Sim. Eu acho que tem aquela questão que a gente estava conversando à tarde, não é? Sobre a questão de condomínios, que acho que na lei atual tem apenas a testada mínima de 5 metros, e a ideia agora seria inserir a área mínima de 100 metros. Né? Boa noite. Boa noite. Em relação, bem nessa questão mesmo da testada, é assim, a gente constrói aqui no Verde e nós construímos casas do tamanho que o cliente quer, do jeito que o cliente quer, mas devido ao poder aquisitivo da população, normalmente as casas que mais vendem são essas casas em condomínios. E vocês mudando para 8 metros de testada e 200 metros mínimos, teria que ser um mínimo, não existe lote para particionar isso. Então, assim, só a questão é só o quê? Não mudar. Deixar em 5 metros mesmo, a testada, para poder atingir. Isso. Não, é isso aí. Então, A gente fez essa modificação. Tá. Isso é a questão mesmo. Porque assim, um lote só, a entrada que a pessoa teria que dar para comprar essa casa é muito alta. Então, consequentemente, venderia muito menos e teria muito menos gente morando no Ouro Verde também. E daria pouca oportunidade dessas pessoas terem o direito de ter a casa própria. Seria isso, mas já está conversado. É isso aí mesmo. Boa noite. Boa noite. Eu só queria ver a questão da liberação de áreas para futuro loteamento. Você comentou lá no começo, lá, né? Se pudesse voltar o mapa, só para me dar uma frisada em algumas áreas ali. Esse aqui? Isso. Olhando de frente aqui para a direita, aquela área meio cinzenta, dentro da linha, ela está liberada para loteamento, é isso? Dentro do perímetro? Dentro do perímetro estaria liberado, né? Mas a parte cinzenta ali que eu falo, o que é aquilo ali? Isso que eu precisava saber. Isso. Aqui é o Comércio Serviços 2. Tá, beirando a BR, é isso? Tá, no Que é caso, se alguém comprar essa área que seria industrial ali, quer lotear o residencial, ela estaria liberada ou não? Ou tem que respeitar alguma faixa, coisa parecida? Não, pelo zoneamento teria que ser naqueles parâmetros do industrial, não para loteamento residencial, né? Então, ela não se encontra, então, liberada para essa área aí?
Não, como está hoje ali o zoneamento, não. Mas tem chance de mexer ou vai ficar assim? Não, aí o que for a gente aprovar aqui como zoneamento, não, né? Porque assim, aí para fora disso, que é a parte de expansão urbana ali no roxo, aí ali não está definido ainda, né? Mas a característica é residencial. Agora, ao longo da BR ali, o verde ele está como industrial e mais para cima aqui é o comércio e serviços 2, né? O cinza. Isso, mas justamente nesse comércio e serviço ali que eu quero saber dessa área aí, no caso, né? Uhum. Ali hoje, então, por exemplo, residência não pode ter, é isso? Não, não é que não pode ter, mas, por exemplo, vamos olhar lá. Aqui, né? No comércio e serviço 2, ele está ali como uso residencial, teria que ter uma aprovação específica. Ele está como permissível, que é o H1 e o H2, está vendo? Não, certo. Não, mas a pergunta é assim, tem uma faixa que é para serviço ali, né? Uma faixa, né? O restante da área, que a área é grande, né? O que a gente pode fazer nesse restante da área? Você fala Isso que eu estou falando é aqui, ó. Isso. Então, mas vindo para o roxo ali, vindo para o roxo. Para cá? Isso. Digamos que comprei uma área ali, tem uma parte que é nessa cinzenta e a parte na roxa. Aí que é a questão. Tem algum limite? Não tem? Qual que é a metragem? Essa é a pergunta, no caso. Isso. Aí teria que justamente fazer essa aprovação específica, porque como está uma parte em cada um, se a gente for pensar ali no roxo, aqui a princípio a gente tem lote de 250, e assim, permitido, residencial e tudo mais. Como você está falando que tem uma parte que está entrando no comércio e serviço 2, né? Isso. Então aí teria que ser na hora da aprovação, e isso de ser aprovado como residencial, né? É um caso a ser analisado porque entra no permissível. Mas eu acho que é possível, né? O Luiz quer falar aqui, só para ver se nós acabamos chegando na ideia aí. Uhum. Boa noite a todos. Boa noite. Em relação ali naquela faixa que ele citou, nós temos uma faixa ali que ela, seguindo o sentido ao verde ali, que ela pega uma parte de área industrial. O que eu vejo ali? A propriedade ela pega na rodovia, sentido sul, vai até na água embaixo. Tem que se respeitar uma faixa para industrial e o restante pode ser residencial. O que eu vejo ali? O imóvel ele teria que ser desmembrado para ele ter a função, ou seja, objetivo para industrial e residencial. O problema está o quê? Nas testadas dos imóveis. Porque a permissão para se desmembrar uma área hoje é o mínimo de 20 mil metros. Se você tem uma frente, uma testada lá de 150 metros, você tem que atingir 20 mil metros. O restante para baixo pode ser residencial. Isso, para desmembrar, precisa uma permissão específica do INCRA. Senão, não desmembra. Ou seja, você teria que desmembrar uma área maior, você tem que ter uma parte de reserva que é permitido, que é exigido por lei, e depois sim você fazer o restante do loteamento. Então tem que se respeitar uma certa margem, uma certa distância e ver a viabilidade, que você vai ter que ter uma rua que possa interromper a área de industrial para residencial. Então, a colocação do Luiz ali, então, essa é a questão, né? Por exemplo, se o foco é comprar uma área, quer lotear e tem que obedecer uma parte industrial, né? Pode ou não pode, isso nós queremos saber, né? Porque o plano é para o futuro aí, né? Sim. É isso que tem que ficar meio claro para nós saber como é que age, como é que não age. Essa é a... É que teria que ver a área, né? Qual que é olhar ali no mapa qual percentual está pegando de cada zona ali, né? Isso tinha que ficar claro para a gente poder saber, na verdade, né? Que hoje é industrial, né? Falando assim, hoje, nesse plano diretor atual, é industrial, né? Sim.
Certo, mas na atualidade, né? E agora no novo plano, isso que é a questão, né? Você tem que saber qual que é a faixa que vai respeitar ali, isso a gente tem interesse em saber, né? Tanto de faixa pode fazer industrial e tanto para cá pode fazer residencial. Não estou entendendo, na verdade não estou entendendo. Um desmembramento. Se ele pega lá uma faixa, vamos dizer, de 50 metros do eixo da rodovia, e você quiser desmembrar essa faixa, ela não vai atingir 20 mil metros. Ou seja, você tem que ter 20 mil metros para desmembrar. Tirando, além do eixo da rodovia, que tem a faixa de domínio de 15 metros, aí mais a parte de circulação, que seria a rua conectora, acredito, ali, né? E aí você tem que tirar os 20 mil metros limpo, líquido. Isso se não tiver a exigência da área de reserva, que normalmente hoje precisa reserva de toda a área desmembrada rural. Ou seja, então 20 mil metros é insuficiente, a não ser que você tenha outra área para averbar dessa área que você está desmembrando. Então vai ter que respeitar os primeiros 20 mil metros e ver até onde que você vai atingir para você fazer a parte residencial. A faixa ela pode variar, pode ser uma faixa de 50, de 60, de 70 metros, tudo vai depender da testada do imóvel em si que faz frente com a rodovia. Não, beleza, o Luiz Melhorizano comentou, mas e vocês do estudo, estudaram alguma coisa em relação a isso ou não? Combatendo com o que ele acabou de falar aqui, houve um estudo em cima disso ou não? Não, isso que ele está falando é a questão legal, né? É a questão legal. Assim, agora a delimitação ali de ser zona comércio e serviços 2 e depois zona industrial é por causa da rodovia, né? Para se aproveitar isso. Então, assim, o que seria o ideal? Você ter a loteamento residencial completamente dentro, ou seja, completamente fora dessas duas zonas, né? Então, o objetivo do município é priorizar essas zonas para o uso industrial e comércio e serviço. Ou seja, ali para residencial não está focado, não estão olhando para esse lado, é isso, né? Ou depende muito do projeto. Pois é. Porque assim, atender o INCRA, atender os legais, vai ser analisado por projeto. Né? Então, será analisado aqui, vai ser feita a audiência, para ver se aquele projeto é interessante para o município ou não, é isso? É quando entra no caso do uso permissível, né? Exatamente, porque a gente está falando genericamente, né? Agora, se a gente tem uma coisa específica determinada, tem que caso a caso analisar, né? Não quero dizer que seja inviável. Boa noite a todos. Boa noite. Em relação à PR-317 ali, tem delimitado já a área de serviços ali, até a Alga Mix lá em cima. Aí você delimita 120 metros de faixa dos dois lados para a área de serviço 1 e 2. Na área de serviço 2 é metal mecânico que vai ter. Na área 1 vai ter áreas de alimentação, porque a gente tem que também delimitar a área e que vai ser construído nessas áreas, né? Se você delimita ali na PR-317, igual nós fizemos lá na 585, lá em Toledo, 280 metros da BR para dentro é só área de serviços, né? De um lado é o Parque Industrial João Bortolotto e outra parte também é o metal mecânico, tem a migração João Petroácido, lá e vai. E nas outras áreas nós limitamos também 280 metros para áreas de alimentação. Você não pode misturar uma empresa de alimentação com metal mecânico, né? Então, se delimita a área aqui, até a Agromix lá em cima, lá, 120 metros de testada de Ouro Verde aqui da cidade, até a Agromix dos dois lados, uma área 120 metros.
É uma área de servidão de 120 metros, ali você pode só indústria. Depois dos 120 metros para baixo, aí você faz residencial, agora nós fizemos lá. Então aí fica, depois da mix para lá, você decide se vai ter loteamento, não vai, se vai ter loteamento indo para a Luz Marina, né? O que fica claro que ali tinha que ter feito, é um estudo ainda, né? Está na 4ª audiência para ser mexido, que faça então, já delimitando na BR-317, um delimitador de 120 metros de frente, né? Uma faixa de domínio dos dois lados, para a indústria de metal mecânico e a indústria de alimentação. Aí fica legal. Assim que eu entendo assim, né? Sim. Porque a questão do INCA, por exemplo, na verdade, assim, o plano diretor é para a gente decidir o futuro do município, né? Nós não estamos fazendo assim, chácara com domínio de 20 mil metros. Nós estamos delimitando a área de serviço. Então, a área de serviço está delimitada, a BR está passando no meio. Essa BR vai ser duplicada, futuramente pode ser. Pois é. Né? Então, a gente tem que deixar uma área de serviço aí de 120 metros de frente e fazer uma faixa, uma servidão até algum mix dos dois lados. Um lado para metal mecânico e outro lado para alimentação, para uma indústria de embutidos, e aí pode misturar as coisas, né? Mas, assim, no aparato geral, eu achei assim, também no pavimento de 4 metros, de 4 pisos, outro de 3, né? O frontal de 6, outro de 4, ficou um pouco desigual, né? Poderia ser padronizado, a frontal ser igual, o 3 ou 4, né? Porque eu vi um lote de 400 metros ali, perto de 30%. É muita área, né? Você fica assim, sem serviços, né? E a pessoa que, como tem rendência, ele quer aproveitar o máximo, né? Então, lógico que também tem a legislação, que também daqui a pouco não tem pão da água aí, né? Mas eu achei que podia ser uns 25%, né? Baixou um pouquinho. Mas é questão de ajuste, né? Isso aí. Tranquilo. Bom, boa noite a todos. Eu só queria que se você pudesse voltar na questão lá do recuo, principalmente frontal da área da zona residencial. Porque o antigo plano diretor ali, ele tinha um recuo frontal de 4, 5 metros. E esse, pelo que eu vi ali, é meio que genérico, vai ser 3 para todos? Para a zona residencial normal? Aí. Ó, frontal. O antigo tinha áreas ali que era 4, 5, variava, né? E esse vai ser só 3? Ele está com proposta ali de 3 metros frontal para as duas, né? Não acha que seria ideal analisar isso aí, caso a caso? Vamos supor, em algum local precisaria de 4 metros? Então, por um possível alargamento de via, uma avenida, algo assim? Pode ser, mas aí a gente teria que então criar uma terceira zona, né? Então, o que acontece? Uma zona residencial 3 que tivesse essa variação aí, né? Mas é possível, né? Não, eu só achei estranho porque o atual plano diretor existe 3, 4, 5, né? Ou até mais. Esse não, só diz que é 3 metros e pronto. Certo, é uma sugestão, né? É, só para um cargo de consciência. Boa noite. Questão dos tamanhos mínimos dos lotes também, eu acharia interessante limitar em 300 metros. Porque 200 metros, 250 metros, a pessoa talvez batalha a vida inteira para comprar um lote caro e não paga nada. Leva menos metragem e seria interessante dar uma analisada também. Você disse... O mínimo 300 metros nos futuros loteamentos. Tá. Nas zonas residenciais está 300, né? Tem uns 250 ali nos outros social. Também. Limita o mínimo 300, fica legal, né? É sugestão. Boa noite a todos. Boa noite. A questão desse recuo. Acredito que, principalmente nas zonas residenciais 1 e de interesse social, seria interessante manter os 4 metros. Porque é interessante você olhar em loco. O que são 4 metros? No papel é uma coisa, lá no
você vê de onde começa a grade, quem tem seu muro, para o início da casa, é uma distância razoável. A questão de lotes de 10 por 20 de profundidade é o suficiente para pessoas com aquisições menores que vão se inscrever em programas sociais, né? Geralmente o da Caixa, que é o mais comum que a gente tem. Dividir esse lote também é algo que tem que se ver em loco. 5 por 20 vai ser construído apenas tiras de residências. Algumas peças não vão ter a metragem e a circunferência necessária que já tem na tabela do Código de Obras, que a gente já não está ali, mas né, já tem uma proporção do que vai ser, então não vai atender esses 5 por 20. 10 por 20 deveria ser o tamanho mínimo. Casos de condomínio, os lotes de 15 por 20, que daí vai ficar 7,5, né, por 20, já se constrói residências mais interessantes. A questão da valorização é o mesmo, porque independente se é num lote único a edificação e essas em condomínios, o que a gente vê é que o valor está sendo pago o mesmo. Então, assim, não é para beneficiar a população como um todo, de baixa renda. Não, porque o valor está sendo cobrado mesmo, independente se é lote individual ou se é em condomínio. A questão é que a gente tem esse problema na esquina. O problema da esquina não é nem tanto só o recuo quando é casa única, é bem esses condomínios. Porque hoje nós temos 5 testada, 25 profundidade. 25 é muito e 5 é pouco. A questão da esquina, nós deveríamos conversar para, em atendendo aos outros recuos, a gente permitir a profundidade menor. Num lote que nós temos 12, né, até então de testada, que vai ser a profundidade, se ele respeitou as laterais de 1,5 e 4 de frente, consegue-se executar um bom projeto. E também manter as taxas, né, de permeabilidade, tudo ali que a gente pede. Ali na área de interesse social, se você pudesse pôr o slide, a questão do pavimento, o coeficiente de aproveitamento. Isso, coeficiente 2. Eu acredito que deveria ser o 1, porque nós já temos um lote ali de 200 metros. Não, no meu pensamento, tirando esses 4 de frente de recuo, mais 1,5 lá do fundo, né? Então, você vai ter uma área para construir esses 400 metros muito reduzida. E os outros vizinhos vão ser prejudicados. Né? Um sobrado que seja nesse padrão de residência de lote de 10 por 20, os vizinhos vão ser prejudicados. Questão de iluminação, ventilação e, às vezes, até infiltração, uma série de outros problemas, que eu acredito que esse coeficiente 2 é alto para essa área. Qual que é o limite de pavimentos? É 2. Então nem vai chegar no terceiro. Sim, olha lá, Cristiano, mas só que são 2 pavimentos com coeficiente de 2. Então, se construir 400 metros tirando os recuos, já vai dar um sobrado alto, já vai prejudicar os outros vizinhos. Para esse tipo de áreas aí... Mas você não vai... Então, mas você não consegue construir 400 metros em 2 pavimentos, porque o terreno tem 200. Não consegue. É que assim, é que... E é 75% de ocupação, não vai... Aqui é exemplo do que nós temos hoje no plano diretor. Às vezes, um número que hoje a gente pensa que não dá, não tem como, daqui a 10 anos, pode ter como. E se está escrito ali, é um direito do cidadão. E muitas pessoas não compreendem que o plano diretor é uma diretriz. Mas dentro da funcionalidade, principalmente quem for coordenador de projeto, a questão do planejamento, ele tem essa autonomia de olhar um projeto, uma solicitação e visualizar de outra forma do plano diretor. Então, assim, quanto menos a gente tiver de embate no que está escrito e no que pode ser levado em conta, o permissível, melhor para nós. Claro. Tanto quem trabalha na área quanto a população. Não, perfeito. Vou aproveitar que tá aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Só tem uma dúvida ali, a PR 585. Eu não conheço aqui, tem. Você falou 2 PRs tem aqui no Ouro Verde. Onde é a outra? Eu corri a 317. Que passa por fora de Ouro Verde.
Certo. Eu posso estar um pouco enganado, mas a primeira reunião que nós tivemos aqui, assim, foi comentado um planejado, alguma coisa, não sou da área da construção, não sou da área da engenharia, nem da arquitetura, mas foi elaborado algumas sugestões, alguns apontamentos que não são necessariamente da área de engenharia, sabe, na área de urbanista, né? E, assim, tem muita gente interessada na parte de infraestrutura, de urbanismo e loteamento, né? Mas, assim, nós levantamos as questões que, devido à pandemia, e a gente não viu de novo essas sugestões, sabe? Mas se fosse levantar alguma coisa referente à parte de urbanismo da cidade, né, eu acredito muito que Ouro Verde se tornou uma cidade dormitório, e eu não vejo por que não ter prédios com mais pavimentos. Eu não sei qual o impedimento da construção de novos prédios, né, de 5, 6, 12 andares. Porque eu vejo que um prédio com vários apartamentos, algumas pessoas preferem morar em casa e outros preferem morar em apartamento. É mais seguro, é mais higiênico, melhor a logística. Eu vejo o único problema de prédios aqui na cidade de Ouro Verde seria não tem esgoto, né, não tem saneamento. Então é uma questão que nós apontamos na primeira reunião de cobrar da Sanepar, fazer um requerimento para implantar aqui no Ouro Verde um sistema de tratamento de esgoto, né? Hoje, se for construir um prédio de 12 andares, como é que vai trabalhar essa parte de esgoto? Não tem onde colocar isso daí. Isso. Então eu vejo que o único impedimento seria, agora, por que não tem no plano diretor projetos de prédios, né? E só loteamento. Porque eu vejo assim, matematicamente, quando abre o loteamento, perde a área produtiva. Por que não crescer a cidade para cima em vez de crescer para os lados, né? Então, o principal... vejo desperdício, às vezes, de terreno, de plantação, você aumentar um loteamento, sendo que a cidade pode crescer para cima. Né? Então, a condicionante para verticalizar é justamente o que você falou, é o coleta de esgoto. Então, assim, você pode colocar ali como parâmetro de determinada zona que o número máximo de pavimento seja 12 ou 20, ou quanto você quiser, mas tem que deixar bem definido que desde que se tenha a implantação da rede de coleta. Né? Esse é o principal condicionante assim, para a verticalização. Seria a única limitação? A principal. Aí tem que ver, né? O que você quer, qual a diretriz que você quer para aquela zona. Você quer uma zona residencial mais adensada, com prédios, né? Ou você quer priorizar ela, né, pavimentos baixos, então tem que setorizar isso, né? Mas isso pode ser pensado. Né? Sobre isso que ele está questionando, pelo que eu entendi, né, nós estamos trabalhando para os próximos 10 anos e combatendo o vazio urbano. Dentro da infraestrutura que nós temos hoje, esse tipo de edificação não é possível por essa questão, né, que você citou, de saneamento, mas nós temos, tem estudo de impacto de vizinhança, tem a questão de permissíveis, você pode fazer uma consulta, não é impeditivo, e temos as futuras zonas, né, as previsões daquela área em roxo. Então, nós estamos trabalhando dentro do que nós temos hoje, contra os vazios urbanos. E eu acredito que prédios construções, né, acima do que foi indicado ali, não necessariamente beneficiaria o município. Nesse momento, no que nós temos hoje de município, né, em futuras áreas pode ser que sim. Em algumas áreas, em alguns pontos, pode ser que isso seja possível. Por isso tem a questão do permissível. Eu acredito que isso o plano já deixa claro. Você tem a permissibilidade. Só seria interessante, pelo que eu vi ali, essas questões do parcelamento, na área do parcelamento, colocar a consulta prévia. A gente tem, né, nem cita ali, mas colocar não como opção, como obrigatório.
Porque a gente tem muito isso, de a pessoa construiu em Toledo, em São Pedro, em Marechal, lá em Santa Catarina, e quer vir aqui porque lá era assim. Você tendo essa questão da obrigatoriedade, se a gente conseguir incluir isso, a pessoa, além de ter redução de custos de deslocamento, de plotagem, para o município de arquivar processos, documentos, aí não vai ter esse tipo de problema. Por exemplo, se você tem interesse, né, numa área, você vai fazer a tua consulta prévia, já está descrito lá tudo que você precisa trazer, plano altimétrico, tudo que você vai garantir a sua obra, tudo digital, você vai ter o teu parecer, aí em cima daquilo você vai construir ou não. E muitas coisas, aí você conseguiria. Algumas áreas sim, cabe hoje, mas a maioria não. Deixar para a próxima leva do plano diretor. Nós temos muito vazio urbano. Então, assim, eu como moradora do município. Sim. E a gente tem muito problema do pessoal deixar os lotes aí criando mato, tem um monte. Então, assim, não. Um prédio não seria interessante, até porque, então, se eu tenho 6 apartamentos, eu tenho 5 lotes vazios. Essas pessoas que compraram esses apartamentos teriam comprado 5 lotes, se querendo construir no município. Sim. É um ponto de vista, né? Eu acredito. Mas, assim, se prédio não fosse bom, a grande cidade não fariam prédios, né? Então, assim, eu acho necessário porque, às vezes, claro, respeitando os vizinhos é uma boa sugestão. No entanto, assim, para segurança, as pessoas que moram em casa e apartamento, a casa é menos segura do que um apartamento. E muitas pessoas trabalham o dia todo em Toledo e moram em Ouro Verde. Às vezes quer deixar a casa, não é tão segura. Mas é só um detalhe. A questão é que eu venho mais nessa reunião porque, assim, nós fizemos os apontamentos na primeira reunião e não foi divulgado. Será divulgado? Será tratado de novo? Será... Isso que você está falando é dos outros setores, né? Porque na primeira reunião, assim, ele pareceu bem amplo na área de administração, financeira, econômica, sabe? E hoje tratando só da parte de não, essa foi a primeira parte, né? Esse que você está falando é o que eu falei que ia falar na segunda parte agora, que é o plano de ação e investimentos. Mais uma questão que é um problema é obrigar, identificar no projeto, assim, determinar que se apresente no projeto a área que será feita a futura garagem. Entende? O pessoal aqui que está encaminhando agora, a gente vai conversando, eles estão já deixando, né? Mas seria bom ter no plano, né? Sim. E também determinar, assim, as dimensões mínimas, né? Para não ter esses puxadinhos para frente, né? Sim. Invadindo o recuo, né? Esse é o assunto do Código de Obras, né? Então, assim, é uma lei bem extensa, mas a ideia é que ali venha toda essa direcionamento aí de dimensões e de como que vai ser executado, o que o construtor ele tem que apresentar de projeto, tanto a parte de loteamento, que é na lei de parcelamento do solo, quanto no Código de Obras para a parte de construção residencial e outras, né? Sim. Boa noite a todos. Então, assim, eu tenho algumas dúvidas, né? Eu acho que esse plano diretor, antes de estar explanando, devia ter um plano do saneamento, do esgoto e de tudo, para não surgir as dúvidas igual a do nosso amigo dos prédios, que eu acho que para 10 anos Ouro Verde tem que ter sim, uma estrutura para prédios de 10, 12 andares, né? A questão de lotes abandonados, baldios, tem, mas eu acho que também tem um outro plano para se cobrar isso de quem se comprou, né? Tem uma outra situação de multas, de coisa e tal. Então, eu acho que isso deve ser pensado antes, né? E para 10 anos é muitos anos para Ouro Verde ficar só crescendo para os lados. Eu acho que tem que ter essa opção, sim, e a questão do saneamento tem que vir antes disso. Né? Pensar nessa rede de esgoto, nesses loteamentos novos que estão abrindo, que não tem. Sim. O esgoto é a céu aberto. Né? Eu moro numa rua que o meu esgoto é a céu aberto. Não sei como foi liberado essa BITS, que é complicado. A questão
do recuo tem que ser uma coisa padronizada também, porque para um pode uma coisa, para outro pode outra. Eu vi algumas construções na avenida que tem recuo, do Sicredi é uma, porém outras não tem, que acabaram de ser construídas. Então tem que ser uma coisa padronizada, porque pela cara do cliente não dá para deduzir muita coisa. Né? Então tem que estar no plano, sim, tem que ser uma coisa certa, não pela cara do cliente. Sim, o plano diretor ele dá todas essas diretrizes, tá? É a principal lei do município, dá as diretrizes do saneamento, porém a parte de saneamento ela deve ser feito o plano específico, tratado disso especificamente, que é o plano municipal de saneamento básico, né? Com relação aos vazios urbanos, é o plano diretor que cuida também. E pensando em 10 anos, dizer para vocês que não quer dizer que o plano agora vai ficar 10 anos sem ser modificado. Sempre que se há a necessidade, o plano pode e deve ser alterado e ajustado, né? Não precisa se esperar uma revisão daqui 10 anos, tá? Então é muito comum que no momento de se colocar em prática várias coisas, surjam necessidades e até coisas futuras que a gente não tem conhecimento hoje, que podem vir a acontecer no município, e causem a necessidade de alteração do plano diretor. Isso é normal, então ele não fica engessado por 10 anos, tá? Boa noite. Queria, naquela parte de zoneamento das áreas industriais lá. Volta. Não. Isso, naquele mapa. Isso. Nessa parte ali das áreas de prestação de serviço ali, a parte cinzinha ali, eu acredito que... comércio e serviço, né? Eu acredito que, como é um plano para 10 anos, e para a gente não ter que vir fazer uma outra audiência e tal, talvez ampliar aquela área um pouco mais também. Porque é uma prestação de serviço, né? Acredito que no Ouro Verde, indústrias de grande porte, venha mais indústrias de pequeno porte e de prestação de serviço do que de indústria de grande porte. Eu acredito que a necessidade dos próximos 10 anos no município seria essa, né? Mais do que residencial. Sim. A ideia ali é comércio e serviços 2, né? Mais voltado para isso. Você diz de ampliar essa atividade ali, ampliar essa área. É uma sugestão, hein? Mas temos muitas áreas ali em roxo para crescer, né? Tem a questão do IAP também, se for analisar o IAP, pelo IAP, lá não é viável. Eles já está registrado que não é viável. Pela questão de ter a Coamo e outras indústrias perto já. Já foi vista. Isso. Sim, ao longo da PR, né? Assim, é uma coisa que eu não falei ali, porque assim, para cada definição daquelas ali, por exemplo, comércio e serviços 1, comércio e serviços 2, comércio e serviços 3, dentro do corpo da lei ali do texto, tem a lista de atividades que é aquilo lá, né? Porque você vai me perguntar, mas o que é comércio e serviços 1, né? Então tem a lista de atividades, né, para cada uma delas. Industrial 1. Quais as atividades industriais que caem na categoria 1? Então tem a lista de atividades. Outra questão que tem que deixar claro no Código de Obras é a questão para a área comercial, na zona comercial, não só zona comercial, tudo que é construção comercial. O cálculo exato, entende? É para questão de vagas de estacionamento, né? Então, não está bem claro nesse plano, né? Até ela questionou lá, aqui tem um recuo, lá não tem, porque a gente precisa ter isso bem claro, porque tem diversas atividades, tem atividades comerciais que tem metragem quadrada bem maior do que outras, só que precisa menos vagas. Sim. Né? E a nossa avenida aqui já está condensado, né? Mas o quanto menos
puder tiver que estacionar na rua, melhor, né? Porém, você limita muitas vezes o projeto, porque você vai ter as limitações de recuo, lotes não são tão grandes, então tem que talvez achar um ajuste aí, que a pessoa tenha como fazer aquilo que ela quer, entende? E um cálculo justo de vagas de garagem, né? Sim, isso aí a gente estava até discutindo hoje à tarde ali na prefeitura, essa questão das vagas de estacionamento, para se detalhar isso mais, né, por meio de uma tabela e ficar mais específico assim pelos usos mesmo. Essas questões de estacionamento é um problema, porque assim, eu vejo aqui em Ouro Verde alguns loteamentos com uma metragem de asfalto e outros com outras. Eu não vi ali no plano diretor essa possibilidade de estar mexendo nisso dali. Eu vi algo específico e engessado. É tanto a metragem, ponto. Né? O que acontece com esses loteamentos que alguns têm uma metragem e outros outras? Porque na rua que eu moro, se estacionar um carro de um lado ou do outro, não passa um no meio. Né? E eu estou vendo esses novos loteamentos aí com a mesma situação. Então, acho que isso tem que dar bem claro no plano diretor para não ter essa possibilidade, né? De estar cada loteamento uma metragem. Não. Os novos loteamentos, os futuros loteamentos, eles têm o padrão definido ali de vias com a metragem de onde é a faixa de rolamento, da onde é estacionamento, se a via local é de um lado só, se a coletora é dos dois lados, quanto que é de calçada, isso para os loteamentos futuros. O que já existe, só é possível de determinar isso, aí já teria que ser uma coisa específica, né? Por exemplo, o plano de mobilidade urbana, que ele define direção, sentido de vias, aonde vai ser estacionamento, se vai ter dos dois lados ou não. Aqui a via é muito estreita para ter dos dois lados, então vai ter de um lado só. Então aí já são diretrizes que o plano pode trazer, mas tem que ser executado com um plano específico. Assim como é o caso do saneamento, da habitação, né? Então... e essa, não sei se é uma pressa, né, ou alguma coisa assim, esse plano diretor tem que ser fechado esse ano, não, né? Não, o trabalho de revisão, ele provavelmente já vai ser fechado agora, nesse ano, né? Então, depois dessa audiência, a gente vai pegar todas essas alterações e fazer. Depois disso, aí ele é encaminhado para a Câmara. Obviamente, esse ano não vai ter mais tempo da Câmara analisar isso e aprovar, porque também tem audiência da Câmara, né? Então, provavelmente vai ficar para o ano que vem. Porque eu estou vendo algumas colocações que foram feitas na primeira audiência e não foi nem explanada em outras, né? Elas têm que ser explanadas em todas as audiências. Certo. Então, eu acho que a previsão é essa, né? Tudo bem? Alguém tem mais alguma colocação? Em relação às calçadas, cara, o que acontece? Eu acho que posso estar enganado, mas o mínimo é 1,20 m de largura, né? Talvez alguém possa me orientar aí, tá? Tudo bem. É sabido que a Copel tem a sua distância mínima da guia meio-fio, que é de 35 ou 50 centímetros. Varia de acordo com a distância do alinhamento predial. O que eu vejo que está acontecendo hoje, se pegar um cadeirante e andar pelas ruas nossas ou pelos loteamentos, o cara tem que ser manobrista, né? O cara tem que ser bom, porque ele tem que estar fazendo manobra em torno de poste. Uma sugestão, por que de você, é sabido que a linha de poste está a 50 centímetros, por que não colocar 50 centímetros ou 1 metro de grama e jogar essa calçada para dentro da linha do poste? Por que fazer essa manobra para o cadeirante? Eu não consigo entender por que é liberado uma situação dessa, né? Sendo que é tão simples de resolver. Só assim, para os próximos aí, loteamentos que abrir, né? Há uma sugestão, coloque grama entre a guia e o poste e jogue a calçada do poste para dentro. Tão simples. Isso você fala das existentes, né? Tem um novo ali que já tem, né? Ah, tá, então. Porque a projeção ali, por exemplo, do
sistema viário, é tudo assim, né? Você tem ali a parte de poste de arborização, como permeável, e depois a parte calçada. Mas, por exemplo, ali na menor via, que é local, está como calçada 2 metros, né? A menor dimensão de calçada, mínimo 2 metros. Uhum. Sim. Tudo bem? Bom, então agora eu queria falar para vocês da outra parte, que é o plano de ação e investimentos. Então, assim, eu vou explicar do que se trata o plano e vou explicar como que funciona esse plano de ação e investimentos para vocês entenderem e mostrar um pouquinho. Mas, assim, são diversas ações para diversos setores, né? E aí a gente vai escolher aqui, porque, assim, é um pouco cansativo se a gente for ler todas elas, tá? A ideia que a gente estava tendo hoje à tarde aí é de disponibilizar isso para quem quiser fazer uma leitura e dar outras sugestões. Vou colocar lá para vocês verem. Aqui, né? Bom, o que é o plano de ação e investimentos, né? Com base nas diretrizes que foram formuladas lá na fase anterior, que saíram das necessidades que foram levantadas lá no diagnóstico, são todas as ações que o município considera prioritárias para os 5 primeiros anos de plano diretor. Além disso, a gente tem também até uma orientação do governo do estado, através do Paraná Cidade, tudo, que esse plano de ação ele seja revisado agora, todo ano, né? E não depois de 5 anos. O que isso quer dizer? Que a cada ano a gente vai analisar quais as ações propostas ali que foram executadas e que daí, consequentemente, vão sair do plano, e se surgiram novas ações que vão ser acrescentadas. Então ele fica atualizado todo ano. Existe uma grande cobrança do governo do estado também que os municípios tenham esse plano de ação atualizado, e sempre que ele, né, for buscar recursos para determinada obra ou determinada ação, projeto, enfim, que isso esteja no plano de ação e investimentos, para que se consiga esse recurso. Então o objetivo dele é listar essas ações com uma estimativa de prazo de execução, né? Então o que é mais prioritário, mais urgente, vai estar a curto prazo, depois tem o médio prazo e longo prazo. E até uma estimativa de valores, de custos, né, para o município ter essa ideia de adquirir esses recursos. Então, ele pega todos os 5 eixos de desenvolvimento, por exemplo, primeiro lá, proteção e preservação ambiental. Então, as diretrizes que estão lá na fase anterior, e dentro de cada diretriz, as ações ou projetos. E aí a gente tem as metas para serem cumpridas ali a curto, médio ou longo prazo, e uma estimativa de valores quando é uma ação que tem custo. Às vezes é apenas uma ação administrativa ou institucional. E aí tem uma série de ações, aí, sei lá, quase mais de 100 ações, não contei. Né? Então a ideia é assim, por exemplo, né, ações ali, ampliar e executar programa de recuperação de áreas ambientais. Aí tem o prazo de execução disso, uma estimativa. Então, para cada setor vai ter essas ações, que é justamente, talvez, o que vocês perguntaram com relação às outras aplicações do plano diretor, além da parte urbanística, né? Então, para todos os setores. Não sei se vocês gostariam que eu fizesse a leitura, mas quer falar? Então, pessoal, como essa questão ali do zoneamento foi bastante extenso, teve bastante participação, isso é muito bom, é isso que a gente quer que o pessoal opine, né, coloque sua opinião, a sua sugestão, e a gente vai estar analisando todas essas situações posteriormente, tá? E daí a gente chega nessa parte, que é a parte que foi cobrada bastante, que foi tratado lá no começo e foi inserido nesse plano de ação e investimento para os primeiros 5 anos do nosso plano.
Devido ao horário, até a questão de toque de recolher e tudo mais, a gente poderia fazer da seguinte forma, e a gente poderia ver se vocês concordam, a audiência pública é justamente para isso. Poderia ser disponibilizado esse plano de ação e investimentos. Claro que depois a gente vai disponibilizar todo o conteúdo aqui da nossa audiência, mas primeiramente a gente poderia disponibilizar esse plano de ação e investimentos durante 1 semana e 7 dias, para ser analisado, lido, e a gente abre um formulário do Google para quem tem alguma sugestão a mais, para quem tem alguma alteração para ser feita nesse plano. Se vocês acham que dessa forma é interessante, a gente poderia fazer assim. Não apenas formulário Google, mas também a gente poderia receber essas sugestões pessoalmente lá na prefeitura, na assessoria de planejamento, também é uma ideia. Então a gente disponibiliza, vocês dão essa lida, vê o que precisa alterar, o que seria interessante, o que deveria tirar, e a gente disponibiliza esse questionário pessoalmente também. Todos de acordo? Ou vocês preferem fazer a leitura toda neste momento agora? Poderia ser também. Poderia ser, até porque vai ter que ser feito, né? Aham. Uhum. 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 Não, pode ser também. A gente tem 5 eixos, ele poderia explanar um pouquinho sobre cada 5 eixos, aí a gente disponibiliza. Durante esses 7 dias a gente recebe essas sugestões, né, e depois a gente pode ver para abrir uma nova audiência, para a gente colocar essas situações especificadamente do plano de ação e investimentos. Poderia ser dessa forma? Né? Pois esse mês já tem um pouquinho mais de dificuldade nessa questão, para ser realizada essa audiência. Uhum. Uhum. Isso. Não, a gente poderia fazer uma nova, mas se vocês acham que vai ter dificuldade nessa questão de transparência, o que eu não vejo, a gente pode ler então o plano de ação nesse momento. Poderia? Uhum. Uhum. Então todos concordam que a gente deva ler então nesse momento, para que não haja uma nova audiência pública. Não é que não vai haver, não é audiência, nós temos a conferência. A conferência seria a apresentação final do resultado. Né? Só que na conferência daí já vai estar o resultado em si, né? A nossa ideia, que eu acho muito interessante a audiência pública, é justamente esse debate para a gente se conversar. Isso sim é muito interessante. Só que eu vejo um pouquinho de dificuldade nesse mês a gente abrir uma nova audiência, né? Até tem que ver a disponibilidade da empresa também dessa participação. Uhum. Isso esse ano não vai. Esse ano não sai. Esse ano a aprovação não tem. Isso. Que tem audiência da própria Câmara, né? Não, esse ano não, porque eu acho que a última sessão é semana que vem, né? Na verdade, o plano diretor estava previsto para ser encerrado nesse ano, só que devido à pandemia, né, teve todas essas dificuldades da gente realizar as audiências públicas. Tanto que na última audiência pública a gente realizou de forma online, acredito que muitos lembram,
e não foi uma experiência tão boa. É bom a pessoa vir aqui, a gente conversar e ter esse debate, que de forma online foi um pouquinho mais complicado. E a gente não tem toda a aparelhagem também, teve dificuldade no som e tudo mais. Então, por isso que é interessante estar alguém presente aqui para a gente realizar essa audiência, né? Então, todos os prazos encerraria nesse ano, né? Mas devido à pandemia a gente teve que esticar. Como são muitas ações, São bastante. eu acho assim, meu ponto de vista, pelo ser muito conteúdo, porque até, por exemplo, nem sei o que significa, eu prefiro ler. Uhum. Ler e poder opinar, pensar antes de opinar. Como ele disse lá, é bom você dar uma pincelada para a gente se introduzir no assunto, né? Sim. Porque provavelmente tem coisas aí que não são da minha área, né? Mas que eu me interesso também. Mas assim seria até bom ter um tempo para mandar algo por escrito do que falar agora ou um cálice, Eu acho também. Então a ideia é, a gente disponibiliza o material, vocês fazem as colocações ou pessoalmente lá na assessoria de planejamento, ou através do formulário Google, que fica um formulário aberto, e depois a gente senta novamente, provavelmente em janeiro, para debater o que foi decidido em relação ao plano de ação e investimento. Seria isso, né? Até porque aí tem mais pessoas podem ter acesso, pessoas que não estão aqui hoje vão poder ter acesso também, né? Eu acho que esse é o caminho. Isso. É cansativo. Sim, sim. Minha sugestão eu vou passar aqui para vocês terem uma ideia de todos os assuntos que são abordados no plano de ação, né? E aí depois puderem ler com calma, né? Porque além das ações, a gente também analisa o prazo de execução, né? Se é mais urgente, é em curto prazo, né? Então tem várias coisas. Isso? Não, pode ser. Sim. Pode ser. Todos de acordo, então, nessa questão? Podemos fazer dessa forma? Porque se a gente for tentar abrir uma audiência pública nesse ano, a gente tem que ter 10 dias de antecedência para publicação, aí a gente tem que ver isso daqui ainda para colocar no site para vocês ir analisando, abrir o formulário e tudo mais. Isso já vai dar no Natal, festividades de Ano Novo, então não seria viável a gente abrir uma audiência pública nesse final de ano, né? Então a ideia seria abrir ali por janeiro. Ok? A gente vai disponibilizar. Vamos disponibilizar. No portal da transparência já tem até as questões dos editais das audiências, do material que já foi tratado, das atas, né, que a empresa disponibiliza para a gente, do que foi discutido. Então isso já está lá no portal da transparência, que a gente acessa pelo site do município. Esse material ainda não está disponível, mas durante essa semana a gente disponibiliza e a gente divulga aí no Facebook, que acredito que todo mundo tem acesso ao Facebook, tem a página oficial da Prefeitura de Ouro Verde, a gente divulga pela rádio também, que tem bastante acesso. Então... Oi? Na verdade é o seguinte, a gente disponibiliza online, a impressão daí é por conta da pessoa. Até porque seria inviável, até se a gente for tratar ali de sustentabilidade, imprimir um tanto de papel, né, para a população. Né? Eu não sei se seria interessante, na minha visão, não. Então seria mais viável a gente disponibilizar de forma online, pelo site do município, portal da transparência, e a pessoa depois ela imprime. Isso, quem tem interesse, porque muitas pessoas gostam de analisar ali online, né? Isso. Exato, não.
Só que daí vai por conta, né? Agora vai a prefeitura imprimir um monte de papel, que é bastante coisa, aí é inviável para a gente, né? Não seria interessante, né? Falando por uma questão de sustentabilidade e por questão financeira também. Pode ser? Beleza? Então agora o Osmani ele vai fazer uma explanação geral e aí depois a gente disponibiliza todo o material. Da leitura total? Não, leitura total. Não, só a explanação. Não, aqui é rapidinho. Tá. E outra coisa também, eu vou estar disponível, tá, na assessoria de planejamento. Quem quiser tirar alguma dúvida, olhar o mapa de perto, eu vou estar lá, o pessoal pode chegar lá e que vai ser atendido, tá? Pessoal, só para a gente dar uma passada aqui do que se trata, né? Então já expliquei um pouco qual que é a função do Plano de Ação e Investimentos. E assim, aqui a gente tem as ações voltadas para a parte ambiental, né? De proteção e preservação ambiental. Então a gente tem a diretriz, que é fixa para 10 anos, e depois as ações de cada diretriz, que conforme elas vão sendo executadas, elas vão saindo do plano de ação, podem surgir novas, né, a cada ano, e vai sendo incluído aqui, sempre atualizado. Tá? Segundo eixo de desenvolvimento, que é a infraestrutura, então trata de toda a parte de pavimentação, saneamento, né? Então as ações voltadas para a infraestrutura. Então, terceiro eixo, desenvolvimento socioeconômico, trata de todas as ações voltadas para a parte de indústria, comércio e serviços, né? Desenvolvimento socioeconômico, e também dentro das secretarias, então, por exemplo, ações do setor de educação, para o setor de educação, depois do lazer, saúde. Não, é uma estimativa de valores, né, de quanto poderia ser aquela ação, que logicamente todo ano também tem que ser atualizado, né? Mas é para se ter uma estimativa. A ideia é essa. E a partir desse plano de ação, a próxima vez que, né, o próximo plano plurianual, que ele seja alinhado com o plano de ação. Né? Não, o PPA continua valendo, né? Mas aí na próxima ele já passa a considerar o plano de ação. Né? Então, parte de social, parte de habitação, segurança, serviços funerários. Depois o outro eixo é o institucional, então todas as ações voltadas para a parte de gestão, né? E o último eixo, que é o ordenamento territorial, que aí já é mais voltado para o que a gente falou lá no início, né? Então toda aquela parte de legislação urbanística acaba entrando no ordenamento territorial. Então, basicamente... Oi? Ação administrativa é uma que não depende de recurso financeiro. Né? É uma ação que é apenas de né? Exatamente. Então, basicamente é isso que, né, o plano de ação. Tudo certo? Bom, eu queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui hoje. Né? E aí, conforme o Jefferson falou, vai estar esse material à disposição. Né? E aí, mais alguma coisa, Jefferson? Eu quero agradecer aqui o Osmani, né, pela presença, responsável aqui pela empresa Líder. Agradecer a empresa Líder por mandar essas pessoas representantes durante as 4 audiências que nós tivemos, esta é a 4ª audiência, e agradecer a presença de todo mundo nesse importante processo aqui para o nosso município. É muito importante a participação de vocês, e a audiência pública é justamente para isso, é para a gente debater, é para a gente colocar as opiniões
né? Porque a gente vê ali que algumas opiniões são a mesma, algumas divergem um pouco mais, e esse é o momento desse debate. A gente vai então disponibilizar pelo site do município, www.ouroverdedoeste.pr.gov.br. Tá? Vai estar todo o material disponível no portal da transparência. A gente coloca no Facebook também, que é mais fácil o pessoal acessar, já o link direto, o município, Ouro Verde do Oeste, Facebook. Durante essa semana a gente vai estar disponibilizando e em breve a gente já remarca uma nova audiência ali para o próximo ano. Ok? Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, obrigado, Osmar.